Irmãos, nosso texto base de hoje é no livro de Esther, capítulo 3. Nós vamos ler, irmão, capítulo 3, do 1 ao 6. Depois nós vamos passar para o capítulo 4 e vamos ler mais alguns versículos do capítulo 4. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Agora nós vamos ao capítulo 4, do versículo 9 em diante. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines nem em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Irmãos, o nosso estudo hoje é a provisão de Deus para o socorro do seu povo. Então nós vamos ver como que Deus prepara as coisas para o socorro do seu povo. O texto que a gente leu, a gente conhece a história, né, de Esther, como ela se tornou rainha. Para quem não sabe a história, o rei era casado com uma outra rainha chamada Vasti. E aí ele deu uma festa, e aí ele queria que a rainha fosse onde ele estava ali, e ela se recusou a ir. E quando ela se recusa a ir, então o rei ficou muito bravo e a rainha foi destituída. E aí então chamaram as moças do reino para ser escolhida uma nova rainha, e Esther foi escolhida.
para ser a nova rainha. Aqui, irmãos, os judeus estavam, quando a Babilônia veio e tomou, espalhou os judeus. Então, o rei Assuero aqui, ele era dos persas. Então, ele tinha o Império Persa, cerca de 128, se eu não me engano, províncias, né? Que ele reinava ali. E nessas províncias tinha judeus que foram espalhados da Babilônia, quando a Babilônia invadiu, foram espalhados. Então, os judeus se espalharam e o rei Assuero, então, tinha esses judeus no seu reinado. E Esther era judia. E ela foi escolhida, então, como rei. Mardoqueu, aqui, que o texto fala sobre Mardoqueu, Mardoqueu era tio de Esther. Esther era órfão, sem pai e sem mãe. E aí seu tio Mardoqueu criou Esther. E ela então chega a ser rainha. E aí nós vemos que o rei tinha Amã, né, no seu reino. E o rei fez de Amã o seu segundo em comando. Amã só era súdito ao rei. Em cima de todos os outros príncipes que governavam as províncias, tudo, era o rei, Assuero, depois Amã, e daí viriam os outros. Então, Amã, ele era o bambambam do pedaço ali. E o rei, o próprio rei, falou que quando Amã passava, o povo tinha que se curvar para ele. O povo devia, então, honrar ele se curvando a ele. Esse era o decreto do próprio rei. Mas a gente viu no texto que a gente leu que Mardoqueu não se curvou. Em todo lugar sempre tem os fofoqueiros, né? Aqui também tinha os fofoqueirinhos de plantão lá, só observando. Olha que ele lá, Amã ele não se curvou. No outro dia, Amã passou, não se curvou. Aí foram lá, o Mardoqueu, você tá, né? Por que Mardoqueu continuou na mesma postura? Porque, irmãos, no contexto do povo judeu, o povo judeu só se curvava diante de Deus. De mais ninguém, nem de rei, nem de ídolos, nem de nada. Era só diante de Deus. Então, Mardoqueu, ele ficou na sua posição. Aí os fofoqueiros de plantão, né? Não convenceram Mardoqueu a se curvar, foram na orelhinha de Amã. Olha, fulano de tal lá, ó, você passa e ele não está nem aí. Ele não está te honrando. E o fofoqueiro sempre aumenta, né, a condição da fofoca, né? Olha, onde já se viu, você é o Todo-Poderoso. Quem ele pensa que é, né? E aí, quando Amã soube que ele era judeu, aí então subiu a raiva no coração dele contra Mardoqueu. Por que será que Amã tinha tanta raiva dos judeus? E o texto que a gente leu também no capítulo 3 fala que Amã, né? Amã, filho de Amedata, Agatita, né? Fala de onde que vinha. Amã, ele era descendente dos amalequitas. Ele era da linhagem real dos amalequitas. Ele era neto de Esaú. Os amalequitas foram fundados pelo neto de Esaú. Nós conhecemos a história, né? De Esaú e Jacó. Então, só que Êxodo 17, versículo 14, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então, os amalequitas vieram pelejar contra o povo de Deus, contra Israel ali no deserto. E Deus ficou muito bravo,
porque eles foram contra o povo de Israel. Eles perderam a guerra e Deus dá essa sentença para os amalequitas, que eles seriam riscados. Irmãos, por que Deus se irou tanto deles terem ido contra o povo de Israel? Porque eles também eram da descendência de Abraão. Eles eram da descendência de Esaú, irmão de Jacó, com o filho de Abraão. Então, veja bem, eles deveriam honrar o povo de Israel, mas eles se levantaram para lutar contra o povo de Israel, da sua própria descendência. Então, eles sabiam que aquele povo era o povo de Deus, escolhido por Deus. Mas eles se levantaram e Deus ficou tão bravo que falou que iria exterminar. E no versículo 16 diz assim, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Interessante isso, né? Haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. E aí, passadas muitas gerações, Amã, da descendência de Amaleque, se levanta contra Mardoqueu e os judeus. Que coisa, né? Como a palavra de Deus ela vai se tornando real. As coisas que Deus diz que vai acontecer, elas acontecem. Claro que se passou muito tempo, muitas gerações, né? Mas Amã, ele cultivava em seu coração aquela raiva do povo judeu. E quando ele soube de Mardoqueu e que Mardoqueu era judeu, se nós lermos o livro de Esther, e leiam, irmãos, Esther é um livro bem pequeno, só 9 capítulos, nós vamos entender, que Amã, ele é judeu. Eu posso mandar matar Mardoqueu, mas ele é judeu. Mas espera aí, tem mais judeus espalhados aqui no reinado de Assuero. Tem muito mais judeus aqui. E aí ele trama algo contra todos os judeus do reino de Assuero. Então, esse negócio de querer exterminar os judeus, irmãos, não é só de Hitler para cá. É muito mais antigo. É desde o início. Desde que Deus separou um povo. Todas as nações sempre estiveram tentando destruir este povo judeu. E Assuero e Amã, ele quis isso mesmo. Eu vou destruir. Não, mas não vou matar só Mardoqueu. Eu vou matar todos os judeus do reino de Assuero. Como ele era assim com o rei, né? Amigão do rei, o segundo no comando, só respondia ao rei. E amigão íntimo do rei, ele foi lá e falou para o rei, olha rei, tem um povo aí no seu reino, e esse povo ele não segue as suas leis não. Ele não segue as normas do seu reino, porque realmente o povo judeu não seguia certas leis que iam contra o que Deus determinava para eles. Então, eles não faziam o mesmo, né? Até o dia de hoje, né? Então, eles não vão contra. Eles estavam naquele reino, mas eles não participavam das coisas daquele reino. E agora eu quero trazer um pouquinho para nós. Isso serve para nós também. Quando diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, irmãos, é isso. É como a nação de Israel, ela estava vivendo no exílio. Estava em outro lugar, mas ela não se envolveu nas coisas erradas daquele outro lugar. Ela não se envolveu. Nós estamos no mundo, mas a gente não participa das coisas do mundo. A gente vive no mundo, mas a gente não se adapta às coisas do mundo. E Deus cuida desses que não se corrompem. Deus cuida dos que são seus. Deus cuida. Deus estava cuidando. E aí vamos entrar um pouquinho mais. Como Deus faz as coisas de uma forma que muitas vezes a gente não tem noção de como Deus faz as coisas. A vida de Esther não parecia um conto de fadas, irmãos. Órfã,
exilada, né? Longe da sua pátria, criada por um tio, talvez não tinha muito conforto. De repente, a sua beleza, a sua formosura atraiu o rei. E o rei faz dela a sua rainha. Um conto de fadas, não é? O que toda menina sonha. Né? Ela deixou aquela sua vida e agora ela era rainha, não só de um reino, mas de vários, porque Assuero era de um monte de lugar, ele era o rei. Então, imagine o conto de fadas perfeito na vida de Esther. Assim pensou Esther, que ela estava vivendo um conto de fada. Irmãos, mas nós vamos ver que o Senhor sempre providencia divinamente o socorro para os seus. Há sempre pessoas comuns envolvidas nos planos de Deus. Esther era uma pessoa comum. Era mais uma moça ali vivendo. De repente, ela se torna rainha. Mas Deus não fez dela rainha para simplesmente realizar os seus sonhos de menina. Deus fez dela rainha porque Deus tinha algo muito maior que ela nem imaginava quando ela foi para ser rainha. Deus já estava providenciando o livramento para ela, para Mardoqueu e para todos os judeus que estavam ali no reino de Assuero. E Amã chega para o rei, fala para o rei, olha, tem um povo que vive aqui no seu reino, mas que não faz aquilo que deveria fazer. Ele não respeita as tuas leis, ele não se dobra. E como o rei confiava em Amã, fala, não, faz aí o que você quiser fazer com eles. Está aqui o meu anel, né, para selar a lei, precisava do selo do rei. Ó, Amã, está aqui meu anel, deu o anel para Amã, você pode tomar a sua decisão. E aí o que Amã fez? Amã marcou um dia específico, e naquele dia específico, os judeus seriam mortos. Mulheres, crianças, homens, era para matar os judeus. Quem matasse os judeus ia ganhar uma recompensa, e as posses dos judeus iriam para o rei Assuero. Então ele manda, porque né, Assuero tinha um reino, ele manda essa carta para todas as regiões onde Assuero era o rei, manda essa carta, manda esse dito na língua que precisava de cada povo que Assuero era o rei, com essa ordem, tal dia, no mês tal, os judeus devem ser mortos. E com o selo do rei ali posto, pode matar o rei, assina embaixo, né? O rei está assinando embaixo desse decreto. Olha como ele preparou a morte tanto de Mardoqueu como de todos os judeus que estavam vivendo ali. E no edito era para matar todos, mulheres, crianças, era para exterminar os judeus. Tamanha era a raiva que Amã tinha dos judeus. E aí, então, Mardoqueu, né, que era tio e pai de Esther, ele fica sabendo, chega até a mão dele essa carta, dizendo da morte dos judeus. E aí, então, ele vai para quem? Ele vai para Esther. Era a única que tinha acesso ao rei. E ele vai e manda para Esther a carta com o decreto, manda para Esther ficar sabendo tudo. E aí, Esther fala assim para ele, olha, o problema é que se alguém for entrar na presença do rei sem o rei chamar, só existe uma pena, que é morte. Entrou no lugar que o rei está, sem o rei chamar, você morre. Não tem, você vai ser preso, não. O decreto é esse, entrou,
pouco chato ser rei, hein? Né? Incomodou o rei, morreu. Né? O rei não queria ser incomodado mesmo. Né? Entrou lá sem ter chamado, já era. E ela falou, e olha, nesses últimos 30 dias o rei não me chamou nenhuma vez. A única coisa é, se você entrar e o rei estender o seu cetro de ouro, aí então você não morre. Mas digamos assim, é quase nula essa possibilidade. O rei não gosta de ser incomodado. Entrou lá, morreu. E é interessante que, ao invés de Mardoqueu dizer, nossa, é verdade, eu estou pondo a vida de Esther em risco, eu estou colocando Esther numa situação difícil, não. Ele repreende Esther, né? O que diz aqui no versículo 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então, Mardoqueu, ele não ficou com dozinha de Esther. Mardoqueu entendeu o propósito de Deus. Mardoqueu entendeu por que Esther estava onde estava. Por que Esther tinha se tornado a rainha? Ele entendeu que era para um tempo difícil, em que os judeus passariam, que Deus então tinha levantado Esther como rainha. E ele fala, olha, você pode até se omitir. Tudo bem, você pode se omitir. Mas Deus vai usar de outros meios para salvar o seu povo. Não tem problema. Você pode se omitir. Mas não pense que você vai sair impune disso. É como se ele dissesse para Esther, ou você morre pela mão de Amã, né? Como uma judia, ou você se esconde atrás do rei, mas você vai morrer de outra forma também pelas mãos de Deus, porque você não está cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou. Irmãos, muitas vezes nós podemos correr do nosso chamado. A gente pode tentar achar desculpas para não fazer o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas essa palavra de Mardoqueu é real. Se você não fizer, Deus vai suprir de outra maneira. Vai. Porque a obra é de Deus. O povo é de Deus. Então Deus vai dar um jeito. Socorro vai vir. Deus sempre vai socorrer os seus. Agora, aquele quem Deus queria usar e se recusou a deixar Deus usar, este vai pagar o preço da sua escolha. Simples assim. Então, muitas vezes, nós corremos do chamado de Deus. Corremos das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Mas quando a gente se recusa, Deus levanta outro. E às vezes Deus levanta o melhor do que eu ainda. Para me envergonhar mais ainda. Deus levanta outro melhor. A rainha Vasti se achou muito. Achou que ela não precisava ir lá quando o rei chamou. O que aconteceu com ela? Perdeu tudo. Perdeu o seu reino. O rei, não te quero mais. E Deus levantou Esther, então. Então é isso, irmãos. Se a gente se recusar a fazer aquilo que Deus pede de nós, Deus levanta outra pessoa, porque a obra dele não para. A obra dele não está limitada a mim e a você. A obra de Deus, ela é muito maior do que eu e você. Nós deveríamos nos sentir privilegiados de fazer parte desta obra. E não nos achar desculpas para não fazer essa obra. Tem muita gente se achando a última bolachinha do pacote. Pode falar, missionário. É assim, Deus sempre vai levar seu povo. Isso aí é regra. Deus sempre vai ouvir quando seu
povo clamar, né, Deus vai ouvir, porque isso aí está na palavra de Deus e é irrevogável, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Lá é um pano de fundo, mais ou menos, o que aconteceu com Esther. Os judeus estavam sendo exterminados. As igrejas cristãs se calaram. O Papa se calou, né? As igrejas católicas se calaram. E os protestantes também se calaram, né? Enquanto estavam matando os judeus. Só que Hitler terminou dos judeus e passou para todos os cristãos. Aí foi evangélico, foi católico, foi padre, foi todo mundo, e a Europa quase toda pagou um preço muito grande, porque deveriam ter se levantado. Quando Hitler começou a fazer, então a perseguição começa com os judeus, mas tenha certeza que vai terminar no cristão. Se nós não agirmos, nós não nos levantarmos, vai terminar em nós. Então, se Esther não tivesse se levantado, ia terminar nela a perseguição. Ia começar com os patrícios dela, né? Mas o final ia ser de Esther. Exatamente. Então, irmãos, nós temos que ter essa consciência. Se sinta privilegiado quando Deus te chamar. Se sinta um escolhido e faça com alegria. A Bíblia diz que se fizer gemendo, não tem proveito nenhum. Você fizer a obra do Senhor gemendo, não tem proveito nenhum. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos assim. Deus coloca algo na nossa mão, porque Ele tem algo muito maior, mas nós estamos, né? Esther poderia se colocar ali naquela posição de rainha e dizer agora, né, Mardoqueu, eu não preciso mais de você. Agora eu sou rainha. Mas não, ela então, quando Mardoqueu dá um puxão de orelha nela, ela então, tá bom então. Então, Mardoqueu, beleza, não fui chamada para ir me encontrar com o rei, mas eu vou. E se eu tiver que morrer, amém. Se eu for chamada e ele não estender o cetro para mim e eu morrer, morri. Então, Esther, ela entende que ela era importante no plano de Deus para salvar não só a sua vida, não só a vida de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu que estava no reino de Assuero. Então, Deus tinha algo tão grande para Esther, que era maior do que ser apenas uma rainha. Vocês entendem, irmãos, que a obra de Deus é maior do que as coisas deste reino? Ser escolhido por Deus é maior do que ser um rei, do que ser um governador, do que ser um presidente ou qualquer coisa do tipo. Que fazer parte do reino de Deus é maior do que ser parte do reino deste mundo. É mais alto, é mais elevado. Rainha era pouco para o que Deus tinha para a vida de Esther. Então nós precisamos ter esta visão, irmãos. As coisas de Deus são maiores, são mais altas e às vezes incompreensíveis, não é? Tantos reinos que Assuero comandava, tantas moças bonitas devia ter lá, mas Esther chamou a atenção, porque talvez ela fosse uma Miss, não, porque Deus estava nesse negócio. Ela com certeza era uma mulher bonita, sim, mas devia ter muitas mulheres bonitas lá pretendendo o rei, né? Mas sobre ela tinha a mão do Senhor. Sobre ela tinha a mão do Senhor. E é assim, irmãos, quando a gente está debaixo da mão do Senhor, Ele vai guiando. Ele vai nos guiando. Às vezes por caminhos que a gente nem imagina. Por lugares... Quem imaginaria a pobre Esther, uma órfã, no exílio, se tornar rainha daquele reino? Mas tinha um propósito ainda maior. Ela seria salvadora do povo de Israel, do povo judeu que estava ali. Então Deus tinha um propósito muito maior na vida de Esther. E às vezes, irmãos, nós estamos aqui, né, brigando por coisinhas pequenas. Quando o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior, é muito mais alto, é muito mais além. E a gente está brigando por migalhinha, porque a gente não consegue ver além, a gente não consegue ter um olhar mais longe das coisas de Deus. Então, nós precisamos
ter a ousadia de Esther. Os inimigos do povo de Deus, eles sempre vão ter o desejo de destruir e de humilhar o povo de Deus. Amã queria humilhar o povo judeu e matar. Quer humilhação maior do que você saber que tal dia você vai ser morto? Existe uma recompensa para que alguém te mate. Imagine a opressão que ficou o povo judeu com esse decreto. Imagine, se coloque no lugar deste povo. Saber que tal dia seria dada autorização para que eles fossem mortos. Iam matar toda a sua casa, toda a sua família. Desde seus filhos, tudo. Imagine a tristeza, a dor no coração deste povo. Só que Amã estava mexendo com o povo de Deus. E o povo de Deus tem Deus que cuida, tem Deus que guarda, tem Deus que toma caminhos para salvar. É esse Deus que nós servimos. Esse Deus que faz coisas inimagináveis para cuidar do seu povo. É um Deus que tira uma órfã e põe ela como rainha, para que ela cumpra, então, o papel de salvar o povo. É esse Deus que nós servimos. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. A salvação parece loucura para as pessoas. Então, Deus transforma as coisas que parecem sentido, Ele faz sentido. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que muda todas as coisas. E o Deus que sabe todas as coisas ainda antes que a gente imagine. Os planos de Deus, eles são perfeitos, Ele não tem falha. Deus não estava errando em nada, não. Deus sabia do que Ele precisava. Então, Deus escolheu Esther para pôr ali. E a obediência aos mandamentos e estatutos do Senhor são o nosso sim para aquilo que Ele quer fazer e para onde deseja nos levar. A obediência aos mandamentos e aos estatutos de Deus é o sim nosso para que Deus, então, cumpra em nós a sua vontade. Deus não vai usar rebelde. Deus não usa rebelde. Deus pune rebelde. Deus não usa rebelde. Deus usa quem é obediente às suas leis e aos seus estatutos. E quando Deus vê um filho obediente, então Deus tem um plano traçado, um objetivo traçado e uma história traçada para os seus. Então, a obediência é o nosso sim. Tem um versículo que eu queria ler para nós entender um pouco os planos de Deus, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Interessante este versículo, né? Assim como tu não sabes o caminho do vento, nós não sabemos o caminho do vento, né, irmão? O vento é livre. E assim como a gente não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Gente, se nós pararmos para pensar como é formado o feto, como é formado, é uma coisa tão maravilhosa. Gente, vocês já imaginaram que ali, de um esperma, de um óvulo, vai se tornar, vai criar ali pele, vai criar ossos, vai criar cérebro, coração, rim, tudo ali, na barriga de uma mulher? É uma coisa tão inexplicável. Assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, nós não temos noção dos planos de Deus. Talvez nem Esther tivesse, mesmo ela se colocando à disposição de Mardoqueu, ela talvez não tivesse noção de como Deus ia fazer para livrar a ela e o seu povo.
Deus foi tremendo, tremendo na vida de Esther. E aí, irmãos, nós vamos ver como Deus faz as coisas e Deus honra aqueles que lhe obedecem. Quando Esther foi viver ali no palácio, né? Na época era muito diferente de hoje, né? Então tinha a casa das mulheres, onde as mulheres ficavam, e Mardoqueu, ele ficava sempre ali por perto, né? De certo modo, ele ficava sempre cuidando de Esther, mesmo que de longe, né? Ele não podia entrar lá, mas ele estava sempre ali cuidando de Esther. E numa dessas coisas que ele estava ali, ele ouviu 2 guardas que estavam revoltados com o rei Assuero, bravos com o rei, e ele ouve a conversa desses guardas, e esses guardas estavam planejando um atentado contra o rei. Aí Mardoqueu avisa Esther sobre o que estava acontecendo, e Esther avisa o rei sobre o que estava acontecendo, e esses guardas, então, são punidos, e a rebelião é finalizada sem acontecer nada para o rei Assuero. Só que este episódio acabou sendo esquecido. Ficou meio esquecido, assim, o rei acabou esquecendo. Só que ficou registrado nos livros do rei o acontecido. Ficou registrado ali. E Amã, então, ele continuou a sua luta para acabar com os judeus, já tinha conseguido o decreto e tal, e ele tinha aquela raiva de Mardoqueu, que ele ouviu o conselho de amigos dele, né, e mandou fazer uma forca para matar Mardoqueu enforcado. Só que Deus usa coisas que nós não imaginamos para honrar os seus. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de você. Deus pode usar pessoas e circunstâncias que você nem imagine para abençoar a sua vida. Basta você estar fazendo a vontade de Deus. Deus vai prover os meios. O que Deus faz? Deus faz o rei perder o sono. Numa noite lá, o rei não conseguia dormir. Perdeu o sono. E aí o rei falou, quer saber? Traga os livros lá que eu vou dar uma lida nas crônicas do rei Assuero lá. Ele não tinha o que fazer. Naquele tempo não tinha uma televisão, uma internet, né? Para distrair. Vou ler. Vou dar uma olhada. E ele começa a olhar e ele se depara com esse acontecido de que um homem tinha salvado a vida dele, porque o viu que estavam planejando contra a vida dele. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Esse homem foi honrado? Esse homem foi... Poxa, ele fez isso comigo? No primeiro dia, aí ele vai lá e pega o que aconteceu com esse homem que me salvou? Rei, eu acho que não aconteceu nada com ele. Acho que não foi feito nada. Como assim? O homem salva a vida do rei, não é? Não, manda chamar esse homem. Vou vestir ele com a melhor veste que tiver aqui. Manda montar ele no meu cavalo. E ele vai desfilar para todo mundo ver que o rei está honrando ele por ter salvo a vida do rei. Aí o rei manda assim, ó. Chama Amã para vir aqui. Amã, que era muito orgulhoso, se achava, né? O rei estava me chamando, o negócio é para me honrar mais ainda. Chega lá o rei com uma veste bonita, uma veste de honra. Amã disse, agora sou eu mesmo que vou usar essa veste, né? É minha essa veste. Era para quem a veste, irmãos? Para Mardoqueu, aquele que Amã odiava. E sabe o que o rei manda Amã fazer? Veste Mardoqueu, põe ele no meu cavalo e você leva ele andar nas ruas aí como honra ao que ele fez. Amã, com raiva, odiava Mardoqueu, mas quem mandou foi o rei. Ele tinha que cumprir, né? Ele teve que colocar Mardoqueu lá em cima e ainda levar Mardoqueu passear no cavalo real pelas ruas
do seu reino. Irmãos, vocês viram o que Deus faz com os seus? Deus tirou o sono do rei. O rei foi ler, o rei lembrou de que tinha sido salvo. E o rei mandou honrar aquele que o salvou. E Amã, que planejou tanta coisa ruim, ainda teve que fazer isso. Então não se preocupe com quem se levanta contra você. Se preocupe sim em estar fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus deve ser a nossa preocupação, sim. Nós estamos certos, nós estamos fazendo o que Deus quer? Estamos. Então não se preocupe. Nós cantamos um hino aqui que diz que se o mar, né, se levantar, ou se o mar tentar me submergir, a tua mão vem e me salva. Então eu não preciso temer. Eu não preciso temer o meu inimigo. Eu não preciso temer quem se levanta contra mim. Paulo diz, porque maior que está comigo, é maior que está comigo. Então eu não preciso temer o meu inimigo. Eu não posso não me preocupar. Mardoqueu se preocupou com o inimigo, mas ele tinha confiança que Deus ia dar o livramento. Então é isso, irmãos. Se preocupe em estar fazendo a vontade de Deus. Se preocupe com isso. As outras coisas, Deus pelejará por vós. É Deus que faz. E Ele usa quem Ele quiser. Ele usou Esther, Ele usou o rei. Aí, nós sabemos a história, né? Esther entra na presença do rei. O rei deixa ela entrar. Ela convida o rei e Amã para um banquete. E o Amã manda construir a forca para matar Mardoqueu e vai para o banquete. E aí, quando chega lá no banquete, então o rei fala para Esther, olha, me pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. E aí, então, Esther expõe o que estava acontecendo, o edito para matar o seu povo, e matar ela também. E aí, o rei se espantou com aquilo tudo. E ele sabia que tinha sido Amã que tinha feito. E o texto diz que o rei ficou tão assim que ele deixou ali Esther e saiu. Acho que para respirar um pouco, né? Porque ele tinha Amã e tinha a rainha ali. E diz o texto que Amã sentiu que o negócio tinha pegado para ele, né? Caiu a ficha que o negócio tinha pegado para ele. E diz que ele vai clamar por socorro para Esther. Agora, aquele que queria destruir está ali aos pés de Esther, clamando para que Esther tivesse misericórdia dele. Só que o rei entra e o rei tem uma visão de que Amã estava tentando agarrar Esther. O rei olha e vê aquela situação e pensa que Amã estava querendo pegar Esther à força, forçá-la. E o rei, então, fica bravo, chama os guardas, e aí alguém, né, os fofoqueiros de plantão falam, ó, tem uma forca prontinha lá. A forca está prontinha lá, ó, já está pronta. E o rei fala, então leve ele e mate ele lá. Pode matar. A forca que era para Mardoqueu, quem que morreu? Amã e toda a sua família. E todas as posses de Amã, sabe para quem que foi dado? Para Mardoqueu. Mardoqueu ficou com tudo que era de Amã. O rei deu para Mardoqueu. Vocês entendem como Deus trabalha para cuidar dos seus? Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus faz as coisas acontecerem inimagináveis. Que reviravolta essa história! Que história que dá 360 assim, graus de reviravolta. Porque Deus cuida dos seus, irmãos. Deus move o que precisar mover para cuidar dos seus. Não tenha medo do que pode fazer o homem. Tenha medo do que Deus pode fazer. Tem muita gente com medo de homem sem nenhum temor a Deus. E quando nós deveríamos ter muito temor a Deus e não medo de homens. Tem um texto que diz assim, por que vocês vão temer homens que o máximo que eles podem fazer é te matar? Tenha medo de Deus, que além de te matar, pode jogar sua alma no inferno. Mas nós hoje estamos tão com medo de homens e tão sem medo de Deus, né? Sabemos o final da história, né? O rei, então,
Só que um decreto real não pode ser, agora não vai mais ter esse decreto. Não é assim que funciona. O rei tinha dado aval para Amã fazer o decreto. E o rei tinha dado o seu selo. Então, ele não podia voltar atrás e simplesmente dizer, não vai matar nenhum judeu, não. E aí ele fala para Esther, eu não posso. Mas está aqui o meu anel, Esther. Vê aí o que vocês pensam em fazer, que eu assino embaixo também. E aí, Esther, Mardoqueu, eles, guiados por Deus, eles foram muito inteligentes. Então, como não podia aquele decreto ser validado a morte dos judeus, eles decretaram que todos os judeus poderiam defender a sua vida e de sua família. Podiam lutar pelas suas vidas, podiam pegar em espadas, em armas, eles podiam lutar pelas suas vidas. Não ia ser proibido o judeu possuir armas e se defender. E o que aconteceu? O povo ficou com medo dos judeus, porque o povo sabia quem era o Deus dos judeus. O povo sabia que se os judeus entrassem na briga, eles não iam perder. E houve um temor. E no dia que era para acontecer o extermínio dos judeus, não aconteceu. Então, Deus usou uma menina para livrar todo o seu povo que estava no cativeiro. Irmãos, não se ache pequeno diante de Deus. Não se ache pequeno. Mas eu sou só. Mas Deus, Ele quer te usar na sua limitação, do jeito que você é. As coisas de Deus, elas não têm a nossa lógica. As coisas de Deus, na nossa lógica humana, era Deus levantar um exército para vir lá defender a nação de Israel, os judeus que estavam ali contra Assuero. A nossa lógica humana. A lógica de Deus, eu vou levantar uma mulher e vou pôr ela lá, na casa do rei. Está vendo que a nossa lógica e a de Deus é diferente, irmãos? A nossa lógica e a de Deus é diferente. Então, deixa Deus te usar do jeito que você é. A Bíblia diz que Deus nos conhece a nós desde o ventre. Então, Deus sabe da nossa estrutura. Deus sabe o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta, até onde a gente pode ir. Então, Deus vai te usar, irmãos, dentro daquilo que Ele conhece de você. Dentro da sua estrutura. Não precisa se preocupar. Deus não vai pedir além do que você pode. Deus vai pedir dentro daquilo que você consegue fazer. Não se preocupe. Deus vai te usar da maneira que Ele quiser. É só você se colocar em obediência a Ele. Irmãos, Deus pode fazer grandes coisas através da tua vida. Basta você estar no centro da vontade de Deus. Não se preocupe tanto. Uma das estratégias malignas do nosso tempo é tirar o nosso tempo. Nós nos envolvemos demais com nós mesmos, irmãos. A igreja de Cristo está envolvida demais consigo mesmo. Não existe mais evangelismo. Não existe mais preocupação, porque todos nós estamos vivendo, parece que, ali eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, não há lugar para mais nada na nossa vida. Não há lugar para os planos de Deus na nossa vida, porque eu estou muito acelerado, eu tenho muita coisa para fazer. E essa é uma estratégia maligna, porque nós temos nos calado diante do mundo. Nós temos entrado na onda de Satanás. Nós fomos chamados para evangelizar, nós somos chamados para anunciar Jesus. A tempo e fora de tempo. Toda hora. Mas nós estamos vivendo nessa bolha. Do eu, do aqui, do agora. Tudo, a nossa correria é toda em volta de nós mesmos. Das nossas coisas. E não das coisas do reino. Nós, porque eu estou cansado, porque isso, nós estamos vivendo
na mesma coisa do mundo. E nós estamos esquecendo que a nossa pátria não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Nós estamos como o povo judeu no reino de Assuero. Estamos lá, mas não pertencemos ali. E tem muita gente que está querendo o céu, mas não faz nada para conquistar o céu. Quer chegar lá, mas não quer mexer um dedo para o reino de Deus. Então, nós precisamos acordar. Nós estávamos vindo conversando com o missionário e eu falei, olha, já pensou? Você achar que vai para o céu e chegar lá e Jesus dizer assim, ó, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não te conheço. Mas, Senhor, eu não te conheço. Você não tem intimidade comigo, você não... Quem é você? Quem é você? Você é um anônimo. Eu não sei, o que você fez por mim? Você não fez nada. Você viveu na sua bolha. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, tem muita gente que vai ter surpresa. Porque, irmãos, vive só pensando no hoje, no agora e no seu umbigo. As coisas de Deus são maiores, os planos de Deus são maiores para nós. Nós precisamos, irmãos, entender que o reino dos céus está por chegar. E nós precisamos estar na posição correta, de obediência e nas mãos de Deus, deixar Deus fazer em nossas vidas aquilo que Ele quer. Da maneira que Ele quer. Tem muita gente que quer fazer a obra de Deus do seu jeito. Irmãos, se eu fosse fazer a obra de Deus do meu jeito, eu nem estaria aqui hoje. Muito menos aqui com o microfone na mão. Porque a minha visão de fazer a obra de Deus era sempre estar lá atrás, sem ser percebida. De preferência, sem ninguém me ver. Era assim que eu fazia. Mas quando eu disse, Senhor, ó, eis-me aqui, me usa da maneira que o Senhor quiser, Ele mudou. Irmãos, eu detestava aparecer. Eu sempre ajudei na igreja, eu já nasci, meu pai já era... Eu sempre ajudei na igreja, nos bastidores, era onde eu me sentia confortável. Nos bastidores. Eu gostava de ficar o mais escondido possível, eu ajudava em tudo. Sempre ajudei muito meus pastores, mas escondido, sem aparecer, eu não gostava. Eu e Isaías somos o oposto um do outro, né, irmãos? Vocês já notaram, né? Que a gente é o oposto um do outro. Eu e Isaías cheguei, né? Eu sou tímida, eu sou introvertida, eu sou mais, as pessoas no começo me chamam de chata, a chata lá, porque eu demoro para me abrir com as pessoas. O Isaías já não, né, irmãos? Cheguei, né? Então, nós somos o oposto. E para mim era muito confortável os bastidores. Ótimo para mim, perfeito para mim. Só que um dia, irmãos, a gente cai na bobeira, que nem a Isa disse, né? A gente fala umas coisas que não deve. E a gente fala umas coisas para Deus e Deus leva a sério aquilo que a gente fala. A gente fala assim e Deus... Ah, você falou, né? Então, beleza. Eu tinha feito uma oração e eu tinha falado, Senhor, olha, eu não sei quais são os seus planos para mim. O Senhor me usa conforme o Senhor quiser, pá, tá? Irmãos, eu tinha até, sabe, quando você ora e até meio esquece a sua oração, assim, tá? Aí, eu cuidava da escola bíblica lá em Pedreira, fui com o pastor Carlos lá em Santa Bárbara comprar material para a escola bíblica, era eu que comprava, tal. Fui lá com o pastor Carlos, estava eu, o pastor Carlos, Adelma e Isaías. Aí, na volta, o pastor Carlos falou assim para mim, viu, Marga, prepara uma mensagem que você vai pregar. A minha reação primeira foi, está louco, né, pastor? Está doidinho na cabeça. Quando eu fui falar não para ele, mas você não orou para mim usar do jeito que queria? Nossa, irmãos, na minha boca eu queria falar não, pastor, e saiu sim. A minha vontade de falar, não, pastor, esquece esse negócio. Mas eu tinha orado, entende? Eu tinha orado. Então, Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser, quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus.